No Cultura e Saber de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais de João Paulo Hergesel. Ele tem 32 anos e 32 livros. Me conta um pouco como essa façanha. Um livro por idade, né, por ano? Então, Priscila, eu sempre fui uma criança que eu posso me considerar bastante criativa, né? Eu dizia que as coisas não me contentavam da maneira como elas eram. Então, por exemplo, eu olhava, sei lá, para você e começava a imaginar assim, tá, e se a Priscila, na verdade, for uma bruxa que está disfarçada e que vai me sequestrar e me levar para uma floresta amaldiçoada? Então, eu sempre fui essa criança que começava a questionar uma série de coisas. E se a porta se apaixona por uma janela? Né? E a distância entre elas, como é que vai fazer para elas ficarem juntas? Essa barata que entrou em casa, será que ela está pagando aluguel? Será que ela é uma intrusa, né? Uma penetra? Então, isso, de certo modo, acabou sendo assim, bastante proveitoso quando eu aprendi a ler e escrever. Após eu ser alfabetizado, eu fui percebendo que essas histórias meio malucas, né, que eu inventava, que eu saía um pouco do cotidiano, elas poderiam ir para o papel. Tanto que as aulas de redação acabavam sendo as aulas, né, que eu mais gostava, que eu mais me interessava, né, onde eu mais poderia ter ali a liberdade de escrita. Então, era um momento ali já na infância que eu me via como esse criador de histórias. Não ainda como escritor, obviamente, não imaginava que um dia publicaria um livro, nem nada disso, mas era como se fosse esse criador de histórias. E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai se tornando adolescente, e as redes sociais começam a chegar nas nossas vidas. E, a princípio, aquelas histórias que eu escrevia somente para as aulas de redação, ou que eu escrevia num caderno ou no computador e deixava somente para mim, porque eu tinha muita vergonha de mostrar, né? Era algo meu ali, que não era para os amigos lerem, nem para a família ler, era algo íntimo meu. Eu descobri, graças ao Orkut, né, o extinto Orkut, que fez muito sucesso lá nos anos 2000, que havia outros adolescentes que também escreviam suas histórias e publicavam contos, crônicas, até inícios de romance ali na rede, e que havia ali uma possibilidade de troca de diálogos. Então, além de eu poder ler o que eles estavam escrevendo, eu poderia apresentar aquilo que eu também escrevia. E aí ter essa interação adolescente e pré-adolescente. Eram pessoas estranhas, né, desconhecidas, que não faziam parte do meu círculo de amizades. Então, se eles fossem rir de mim, se eles fossem falar mal, qualquer coisa do gênero, não me afetaria no dia a dia. Né? E, curiosamente, ali eu comecei a construir algumas amizades, que eu tenho até hoje. Né? Até hoje eu tenho contato com uns e outros que hoje já são adultos, assim como eu, que também já conseguiram publicar livros, né? Mas foi muito importante essa fase do início da adolescência de mostrar o que eu escrevia para os outros da mesma faixa de idade, porque isso me levou a criar a coragem de criar um próprio blog, né, que hoje também a gente já quase não usa mais, mas na época ainda, né, existia essa possibilidade de criar blogs, disseminar, distribuir as nossas ideias. E aí eu comecei a colocar os meus poemas, os meus contos, as minhas crônicas nessas páginas, né, virtuais, até que uma editora entrou em contato comigo. Eu tinha 15 anos na época, uma editora entrou em contato, falou que eles estavam iniciando no mercado, era uma editora de Belo Horizonte, e se eu tinha interesse, então, em publicar um livro com eles, porque eles tinham gostado das minhas histórias, e aí eles queriam reuni-las num livro, uma coletânea de contos, mini-contos e crônicas, e publicar. Isso era 2006, né? E eles tinham uma ideia um pouco diferenciada, que seria distribuir esse livro apenas em formato digital e não em formato impresso. Só que aí a gente está falando de 2006, 2007, um ano em que a internet no Brasil ainda era discada, né? As pessoas tinham pouco acesso a tablets, smartphones, então, né? Era um sonho, né? Uma utopia. O Kindle da vida, não, né? O Reader não existia. Então era algo assim de difícil mesmo circulação. Quem é que pagaria por um arquivo PDF para ler no desktop, né? Para ler no computador? E acho que até por esse motivo a editora acabou falindo um ano depois, né? Mas eu digo que isso não me desanimou, né? Porque o fato de ter sido reconhecido por uma editora, né, por pessoas que estavam ali no mercado editorial, que se interessaram pela minha história, me deram segurança para continuar produzindo.
E foi mais ou menos nessa época, entre Orkut, blog, editora, que eu cheguei aos concursos literários, né, que eram concursos realizados no Brasil, ou às vezes até em países lusófonos, como Portugal, Moçambique, que abriam oportunidade para escritores não profissionais, né, ou para entusiastas da escrita, produzirem seus contos, seus poemas, né, e mandarem lá para participar desses concursos. Eu falei, será que vale a pena? Será que não vale? Né? Ah, eu não tenho nada a perder, ou não, eu já tenho. Então eu comecei a participar dos concursos literários. E aí, obviamente que a cada muitos nãos acaba vindo um sim. Né? Alguma menção honrosa, alguma classificação. Teve alguns prêmios que foram muito importantes para a minha carreira, né? Outros que foram muito importantes porque renderam publicação e visibilidade. Então, hoje, meu nome já circula nesse meio literário por causa desses concursos, né? Muitas vezes são organizadores, são júri, né, desses concursos que acabam tendo acesso à minha obra e acabam conhecendo quem é o João Paulo Hergésel. Né? E aí, nessa fase já final da adolescência, eu tinha que escolher que faculdade que eu iria cursar. Acho que é todo o dilema do adolescente que chega aos 17 anos e tem que definir a vida, como se não houvesse possibilidade de mudança, né? Aquela coisa ilusória que a gente tem, um desespero. E aí eu falei, bom, eu gosto de livros, né? Gosto de me comunicar, então talvez ali eu siga para esse caminho da linguagem, da comunicação, e acabei optando por fazer uma faculdade de letras, né? Lá na Universidade de Sorocaba. Eu nasci em Sorocaba, morei a vida inteira em Alumínio, que é uma cidade do interior ali próxima, né, entre Sorocaba e São Roque. Então fui fazer a faculdade na Universidade de Sorocaba e durante os anos de letras eu fui aprendendo a olhar mais crítico mesmo do literário, né? A conhecer as teorias, a conhecer os estilos, a conhecer outros autores, aprender como analisar, aprofundar o meu conhecimento gramatical, o meu conhecimento linguístico, e isso eu fui colocando nos meus textos também. Então a minha produção textual amadureceu muito com base no ensino teórico que eu estava tendo também. A gente fala que a prática tem que ser aliada à teoria. Então quando a gente acaba estudando essas questões mais teóricas, esses outros pensadores, esses outros escritores, isso agrega muito no modo como a gente vai produzir. Né? Então, foi nessa fase que eu acabei produzindo mais contos ainda, eu gostava muito desse gênero, eu acho que o meu gênero preferido acaba sendo os contos, e publiquei aí pela editora Patuá, que está em São Paulo, né, uma editora já renomada ali, que também estava começando, bem no comecinho, em 2011, né, eles estavam começando, e aí o Eduardo Lacerda gostou de alguns textos meus, né, o editor lá da Patuá, ele gostou de alguns textos, e acabou me convidando para publicar o livro, eu aceitei, e aí esse livro foi um sucesso, teve uma primeira edição esgotada, chama-se Anilina, Zigue-Zague e Désirê. Que o título em si é curioso, porque se a gente olhar a palavra anilina, ela é um palíndromo, ela pode ser lida de trás para frente. Então eu brinco que a palavra anilina já é um zigue-zague. E Désirê é o nome de uma das personagens lá do livro, né, mas que tem vários contos. E aí acho que a brincadeira ali com a palavra, com a linguagem, sempre fez parte da minha vida também, né? Acabar gostando de lidar com a palavra a partir desse lúdico dela. Acho que por isso também minha aproximação acabou se dando muito mais com o público jovem, com as crianças e os adolescentes, do que propriamente o público adulto. Então, embora eu tenha posteriormente escrito aí livros mais acadêmicos, livros de poesia ou até mesmo contos dedicados ao público adulto, o meu forte acaba sendo o infantil e o juvenil, né? Então, foi nessa fase da faculdade que, de fato, eu tive o primeiro livro impresso, publicado, cuja editora não faliu, ela prosperou. Que bom. Que bom. Né? Que foi, assim, uma marca mesmo muito forte ali eu tinha 18 para 19 anos na época, então foi, assim, um sonho sendo realizado, uma alegria muito grande e a possibilidade ali dessa profissão, desse ofício de escritor que até então eu não vislumbrava, né? Era uma pessoa que escrevia histórias. Eu acho que até durante algum tempo eu permaneci com esse pensamento. Eu sou um jovem rapaz, um jovem adulto que
produz histórias, mas que não tem a função de escritor como uma profissão. Eu não me via como um profissional da escrita. Por mais que eu estivesse na faculdade, por mais que eu estivesse ali desenvolvendo, né, esse tipo de atividade muito mais próxima da literatura e da linguagem, eu não conseguia me enxergar como um escritor. Eu era um professor, eu era um estudante de letras, mas não um escritor. E aí, minha história profissional coincide muito com a da formação mesmo, porque na época do TCC, o meu orientador sabia que eu gostava muito dessa área da escrita, da edição, né? E que eu já estava prestando serviços freelance para algumas editoras com revisão de texto. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho 2 livros escritos, manuscritos, e eu quero que você publique para mim. Eu falei, como assim que eu publique para você? Né? Eu não tenho o conhecimento editorial. Não, eu confio em você. E foi aí que eu fui despertar um outro lado em mim, que eu não sabia que eu tinha, que era o lado editor. Né? De correr atrás também de entender esse processo de construção do livro. O que é você receber o original, você preparar o texto, você revisar o texto, você estar em contato com designers para fazer a diagramação, você estar em contato com gráficas para fazer o orçamento, para depois ter o produto final ali. Então foi nessa fase também dos 19, 20 anos que eu acabei sendo empurrado para a vida profissional de editor. Trabalhei algum tempo também como editor, como revisor, né, publicando livros de outros autores, mas não parei com a escrita. Né? Então, desde a época da faculdade, depois eu fui para o mestrado, a gente pode falar disso depois, o doutorado, né? Mas a produção literária acabou sempre me acompanhando. Então, ainda hoje, aí aos 32 anos, eu continuo produzindo, continuo elaborando histórias, sobretudo para a infância e para a adolescência. Né? Já fiz também roteiro para curta-metragem, roteiro para série, né? Mas o meu forte mesmo acaba sendo as histórias ficcionais, as narrativas ficcionais direcionadas para o público infantil e juvenil, que é onde eu percebo essa possibilidade de brincar mais com as situações, brincar mais com o cotidiano, trazer mais essa fantasia, trazer mais do lúdico, e é o que me faz feliz. Né? Esses livros, eles têm principalmente o infanto-juvenil, uma mensagem? Você sempre quer passar uma mensagem ou tem essa questão mesmo do lúdico, só da brincadeira, da risada? Como que é? Eu costumo dizer assim que a literatura infantil e juvenil, ela não tem a obrigatoriedade de ser pedagógica, de ser didática. Né? Eu falo que o ramo dos livros didáticos é outro ramo. Né? Os livros infantis e juvenis, eles trabalham justamente com o lúdico, com a criatividade e tal. Mas isso não impede que a gente inclua alguma mensagem social, alguma temática cidadã, né, presente nesse livro. Então a gente acaba trabalhando questões de fraternidade, questões familiares, né, questões de autoaceitação, através desses livros. Então, assim, são mensagens que ficam implícitas, né? Não é aquele manual de instruções do tipo lave as mãos após ir ao banheiro, escove os dentes 3 vezes ao dia, mas que você tem ali um personagem que vai sofrer um bullying e aí o leitor vai perceber que aquilo fez mal para aquele personagem, para que ele não cometa aquilo na vida dele. Né? Ele vai ver que o personagem ele se aceitou do jeito que ele é, então, por mais que se encontre certas, entre aspas, imperfeições, né, na hora que eu vou me olhar no espelho, eu vou ter que me aceitar do jeito que eu sou. Né? Então, esses livros acabam trazendo essas mensagens, ainda que não seja o objetivo principal, né? Não seja pedagogizar, não seja moralizar. Ele é uma leitura de deleite, de entretenimento, mas que pode ser aproveitado aí com discussões cidadãs, sociais, culturais. A gente tem aqui o Pelo Amor da Parafina. O que diz esse livro? Esse livro surgiu de uma invencionista que eu falei que eu adoro olhar para as coisas e dar novos significados. E aí eu olhei um dia para a vela, uma vela que tinha em casa, e falei assim, gente, imagina se essa vela, que é comprida e tal, se apaixona pelo espeto de churrasco, que também é comprido. Né? Eles são parecidos fisiologicamente, né? Eles são objetos pontiagudos, são objetos compridos e tal. Só que assim, se o espeto de churrasco se casar com a vela e eles forem morar perto da churrasqueira, ela derrete. Como que é esse amor impossível entre eles? E aí eu comecei a imaginar a cozinha como meu cenário e todos os objetos, as frutas, os legumes interagindo entre si para acompanhar esse amor impossível entre a vela e
o espeto de churrasco. Né? Aí depois, será que eles ficam juntos? Será que eles não ficam? Você lê para saber. Né? Mas tem essa pegada meio Romeu e Julieta trazida para objetos do cotidiano, né? Como se fosse um apólogo, né? Que é essa fábula usando objetos. Então os objetos são animados para produzir essa história. Dentro dos livros que você já escreveu, alguns foram premiados. Fala um pouquinho desses prêmios e o que te construiu, né, para chegar a esses prêmios também. Acho que assim, como eu comentei, né, que eu participei de muitos concursos, muitas premiações, e algumas delas, de fato, me renderam assim bastante visibilidade. Vou citar duas assim que foram bastante importantes. Uma primeira, quando eu tinha meus 19, 20 anos, que eu não imaginava ganhar, que foi o do Sesc Distrito Federal. O Sesc Distrito Federal, ele oferece premiações para gêneros específicos. Então, tem a premiação para contos, a premiação para crônicas, a premiação para poesia e uma premiação destinada a obras infantis. E aí, eu me inscrevi nessa época, foi 2012, né? Eu tinha 20 anos de fato, uma história sobre uma princesa que tinha um dragão de estimação que reclamava demais. E ela não aguentava ouvir as reclamações do dragão dela. Então a história se chamava Como Calar a Boca de um Dragão. E aí eu acabei escrevendo essa história, competi ali com vários escritores também, não revelaram o número exato de escritores, mas eu sei que foram vários, porque depois saiu uma antologia com as melhores histórias, as histórias classificadas. E aí me surpreendeu no momento que eu recebi o e-mail do Sesc, não com o resultado, mas com um convite para eu ir para a cerimônia de premiação, porque eu estava entre os classificados. Mas eles não revelaram se eu estava só como menção honrosa, ou terceiro lugar, ou segundo lugar, nem nada disso. Então foi a minha primeira viagem para Brasília. Eu nunca tinha ido para Brasília, né? Fui lá, chamei meu pai para ir junto também, que eu nunca tinha andado de avião, foi uma novidade, né? E aí, ao chegar lá, na cerimônia de premiação, eles anunciam que o primeiro lugar veio para mim com Como Calar a Boca de um Dragão. Foi uma emoção tremenda. Mesmo assim, agora eu sei o que os atores do Oscar sentem, né? Sei o que a Fernanda Torres está sentindo. Porque é isso, a gente fica ali na plateia sem saber quem vai ser chamado, quem não vai. E eles me chamaram, fui ao palco, recebi o prêmio, assim, foi... nem consigo descrever, de fato, a emoção. E aí eu achei que eu tinha chegado ao meu ápice, porque rendeu matéria em jornais importantes, rendeu entrevistas em rádio, né? Entrevistas em televisão local também, né? Jornais locais. E aí eu achei que tinha chegado ao meu ápice até 2018, quando eu resolvi escrever uma história. Era época de Natal, finalzinho de 2017. Eu estava sentado no sofá de casa e olhei para o presépio. Época de Natal, tudo enfeitado. E vi que no presépio tinha uma vaquinha. Né? Todo presépio a gente ignora a vaca, né? Mas a vaca está lá. E comecei a pensar, e se essa vaca se cansasse de ser uma vaca de presépio e tivesse uma outra vontade? A vontade de ser uma rena de Papai Noel. Falei, vou escrever sobre isso. E aí comecei a escrever a história dessa vaca que trabalhava como vaca de presépio no presépio vivo da fazenda, mas que tinha esse desejo de se tornar rena de Papai Noel. Então, nesse livro traz a questão da chacota, né, os colegas dela, o galo, o porco, tirando o sarro dela. Ela vai ouvir o conselho do burro, que é o que realmente vai apoiar o sonho dela. Ela vai batalhar para conseguir entrar em contato com o Papai Noel. Então, ela vai fazer uma viagem totalmente maluca até o Polo Norte, né? O livro é basicamente contando essa viagem, o que deu certo e o que não deu, até que ela consegue encontrar o Papai Noel e ter esse diálogo. Olha, eu tenho esse sonho, sou capaz ou não de realizá-lo? Né? E aí, dentro das limitações do que é ser vaca, né, ela acaba se entendendo e, ao mesmo tempo, colaborando ali com o Natal de uma maneira lúdica, de uma maneira... né, inventiva. E aí, quando eu escrevi essa história, eu falei, eu vou mandar para o Prêmio Barco a Vapor. O que é o Prêmio Barco a Vapor? É um prêmio organizado pela Fundação SM, que é uma fundação sediada na Espanha, se eu não me engano, mas que tem em toda a América Latina, né, Espanha e América Latina. E aí, aqui no Brasil, todo ano eles realizam esse concurso, esse Prêmio Barco a Vapor, que é para selecionar a melhor obra direcionada ao público infantil ou juvenil. E assim, o prêmio existe, não vou saber ao certo, mas já há alguns anos, né? E sempre premiaram assim, autores de renome, autores que já estavam no mercado, né? Autores que a gente conhece só pelo nome.
E eu falei, vou tentar, né? Não custa nada. E aí eu enviei, e aí quando saiu a lista com os 10 classificados, meu nome estava lá. Eu falei, gente, eu não acredito, né? E eles falaram, foram mais de 1.000 e não sei quantas obras inscritas, né? E aí a minha vaca presepeira estava lá. Na sequência, eles anunciaram o vencedor. E aí o meu nome estava lá. O capitão, que eles chamam de capitão, né? Barco a vapor. Então, o capitão deste ano é João Paulo Ergesel. Falei, gente, eu não acredito que eu ganhei o barco a vapor. E assim, fui super bem tratado, bem recebido na editora, né? Assinei o contrato, recebi um prêmio em dinheiro por esse concurso. Meu livro foi... teve uma grande impressão, né? Foi distribuído para escolas, está no catálogo do programa do livro didático do governo federal, né? Então foi assim uma premiação que de fato assim me impactou, que me fez enxergar como escritor no momento em que eu estava dando autógrafo para pessoas que eu nem sabia quem eram, que queriam tirar fotos comigo, tirar selfies comigo, crianças vindo me abraçar, queria que eu contasse a história da vaca. E que me rendeu visibilidade na mídia também, né? Dei entrevista para canal de televisão, dei entrevista para jornais, dei entrevista para rádios, né? E foi ali que meu nome começou a circular, afinou meu contato com outras editoras, né? Com agentes literários. Então me colocou de fato no mercado literário como um escritor, que era algo que até então eu não me imaginava, e que aí eu falei, ótimo, agora eu estou de fato laureado ali, intitulado escritor, não tem como voltar atrás. Isso te trouxe uma pressão para escrever mais? Sim, eu não sei se escrever mais, mas escrever melhor. Né? Por quê? Porque agora, diante dessas premiações e depois de outras que vieram, parece que quando a gente escreve, a gente olha e se pergunta, será que isso está plausível de ser publicado, de ser apreciado, de ser lido pelas pessoas, de ser trabalhado em escolas, de ser... né? Então a gente começa a ter essa inquietação. Aquela insegurança do passado, de eu estou com vergonha de mostrar, se tornou não uma insegurança, mas uma espécie de uma segunda camada pela qual uma autocrítica sobre aquilo que eu estou escrevendo. Né? Então, por exemplo, um outro livro que saiu recentemente, que é o Se Esta Casa Fosse Minha, que é a história de uma casa que conta a história dos moradores que por ela já passaram. Então, é uma casa centenária, e aí ao longo desses 100 anos, quem já passou por ali, o que é que teve a contar, né? Quais são as culturas diferentes, as identidades diferentes, as posturas diferentes de quem por lá já passou. Então, esse livro, quando eu escrevi, falei, será que isso aqui tá bom? Aí, o que eu fiz? Tive que contratar o que a gente chama de leitor crítico, que é alguém especialista na área, que vai ter um olhar e vai apontar ali os direcionamentos dessa história. Quando essa leitura crítica fez os apontamentos, falei, agora tá bom, vou procurar uma editora para isso. Esse livro foi publicado depois pela RHJ, né, que é uma editora de Minas Gerais, e lá também os editores tiveram um olhar todo pedagógico, um olhar todo literário sobre a obra, sugeriram alterações. Então, o livro que a gente tem hoje é o processo de uma maturidade ali, não só minha, mas uma maturidade coletiva, né? Eu ouço muito também os leitores críticos, os preparadores de texto. Eu acho que toda equipe envolvida na área editorial é muito importante. Eu sei que tem escritor que vai falar, não, eu escrevi desse jeito, eu quero que publique assim. Mas eu reconheço a profissão de cada um, reconheço o ofício de cada um e a importância que cada um tem nesse mercado literário, nesse mercado editorial, para que a gente possa produzir a melhor obra para o leitor. Nesse momento, você está preparando algum livro ou só está na cabeça? Então, eu digo que eu sou daqueles que começam um monte de história e não termina nenhuma. Então, assim, dentro da área da literatura, eu tenho iniciado, sim, um romance juvenil, incompleto, mas que vai envolver aí um garoto que gosta muito de gastronomia, né, pegando essa questão cultural da gastronomia, da culinária e tal, e ele quer desenvolver-se como um chefe confeiteiro. E aí ele vai sofrer um certo preconceito do pai, que vai achar que isso não é uma profissão para homem, digamos assim, né? A gente vai ter essa discussão. Esse garoto, ele vai ver os pais se divorciando e a mãe começando a namorar um outro cara que tem outro jovem da mesma idade que ele. Então, como que é dois garotos de 14 anos ali, né, 14, 15 anos, tendo que aprender a viver como irmãos, sendo que um acabou de conhecer o outro, né? Então, essa relação também de
irmandade de famílias diferentes que acabam se tornando uma mesma família. Então, é uma outra discussão que eu quero trazer para o livro, mas que ainda é um livro que está em processo de estruturação, não está bem desenvolvido. Mas, assim, eu digo que no campo acadêmico a gente começa a construir livros melhores, né? Inclusive aqui na PUC Campinas a gente vem desenvolvendo alguns projetos já com publicação de livro, com produção editorial. Então a gente está trabalhando em cima de um livro sobre linguagem inclusiva, né? Qual é a melhor forma de se comunicar sem ser racista, sem ser capacitista, sem ser xenofóbico, etc. Um livro sobre comunicação não violenta, também, né, qual é a melhor forma de fazer certas abordagens, de cobrar as pessoas, né, de estar se comunicando com as pessoas. Então, são livros que não são propriamente literários, mas que, de certo modo, também não são autoria individual, uma autoria coletiva, né, a gente está discutindo para chegar a essas ideias, mas tem livros aí, então, em processo de preparação. Vamos falar da parte social, porque Sim. você também tem uma participação nessa área, tanto na questão de projetos que envolvam a distribuição de livros ali para crianças, mas também numa situação de pessoas em vulnerabilidade. Conta pra gente. Então, desde que eu comecei já na fase da faculdade, ali a publicar os primeiros livros, eu tinha esse interesse de ir para as escolas, conversar com os alunos, escolas públicas sobretudo, né? Conversar com os alunos, mostrar que escritor não era um ser já falecido ou um ser muito idoso, que uma pessoa jovem também poderia escrever livros, que eles, enquanto alunos, poderiam desenvolver suas histórias, que apreciassem as aulas de redação em língua portuguesa para escrever e, quem sabe, um dia publicar um livro, né? Essa palavra de incentivo, essa acolhida e tal. E aí, quando eu me vi como escritor, que eu comecei a ter obras produzidas, circulando, eu conheci o Instituto Pegaí, que é lá do Paraná. Esse Instituto Pegaí, ele trabalha com o fomento à leitura no sentido de o autor que tem interesse faz uma parceria, né, cede os direitos autorais da publicação. Então, é um conjunto autor e editora, né, porque a gente cede o texto, a editora cede a diagramação. E aí, esse instituto se encarrega de fazer a impressão em grande escala, então 5, 6 mil exemplares, e a disponibilização desse material em estantes literárias que estão no comércio, né, que são estabelecimentos públicos, rodoviárias, para as pessoas terem acesso. Então as pessoas retiram um livro, leem, depois devolvem para outra pessoa ler. É como se fosse uma biblioteca comunitária. Você não precisa da formalidade de ir lá, fazer cadastro e tudo. Você fica responsável por retirar o livro, fazer a leitura e devolver o livro. Então, é um projeto social. Na época da pandemia, eles incluíam livros nas cestas básicas. Então, as pessoas em situação de vulnerabilidade recebiam cestas básicas e, junto com o arroz e o feijão, vinha um livro para leitura em família. Né? Inclusive, virou matéria isso daí. Eu tive alguns livros. O do Dragão, por exemplo, foi um deles que circulou nessas cestas básicas. Né? E aí, hoje, aqui na PUC Campinas, a gente tem 2 projetos. Um já em andamento e outro que vai iniciar. Né? Um em andamento que é trabalhar com livros que caem no vestibular. Então, são leituras, entre aspas, obrigatórias para aluno do ensino médio e que muitas vezes o aluno, por estar na cultura digital, né, de ser um nativo digital, de estar ali nas redes sociais, acaba não tendo o hábito do livro impresso. Então, a nossa ideia com os estudantes de iniciação científica é justamente selecionar algumas dessas obras. A gente já selecionou 5 obras que caem em FUVEST e CONVEST, que é o da Unicamp, para poder fazer a adaptação dessas obras para o digital. Então, além de ser um livro que vai estar não no PDF duro, mas de forma interativa, permitindo o acesso a vídeos, a sons que ajudem a contextualizar aquela obra, a links que vão explicar certas terminologias, certas palavras e, inclusive, a acessibilidade. Então, uma adaptação para Libras, por exemplo, de algum poema ou de algum conto, para ampliar esse acesso à leitura. Então, mais do que fazer uma edição que outras editoras estão fazendo, a ideia nossa com a pesquisa e com esse incentivo social, visando a educação de qualidade, visando os objetos digitais educacionais, é justamente produzir materiais, livros digitais interativos, adaptando esses clássicos para esse público leitor contemporâneo, esse jovem leitor que está inerte às redes sociais. E aí um outro projeto que vai iniciar esse ano,
é o de resgate de literatura infantil e juvenil. Então, a gente está selecionando algumas obras que foram apagadas pelo tempo ou esquecidas, mas que são histórica e culturalmente importantes para a literatura nacional, lá da década de 20, década de 30, e a gente vai revitalizar as imagens, vai atualizar a ortografia, né, fazendo um bom uso das soluções de inteligência artificial, né, elas não são apenas, não vão dominar o mundo, mas elas vão nos ajudar, enquanto humanos, a otimizar o nosso trabalho. A ideia, então, é que a gente proponha edições modernizadas dessa obra e que depois essas edições modernizadas possam ser utilizadas com uma leitura mediada junto à população em situação de vulnerabilidade social. Aqui na PUC Campinas, a gente tem um programa chamado Programa de Desenvolvimento Humano Integral, que é um programa que dá não apenas assistência, mas escuta a essas pessoas vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de rua, jovens, né, de classe média baixa ou classe baixa, em situação de pobreza. Então, a gente acolhe essas pessoas e tenta oferecer algum tipo de atividade, seja por meio de uma atividade, de um sarau, seja por meio de, não sei, uma capacitação. Né? Então, a ideia, com o desenvolvimento desses livros, é que a gente possa ter um projeto de leitura mediada junto a essas crianças e adolescentes. Então, a gente vai resgatar obras canônicas, clássicas, importantes da literatura infantil e levar para essas crianças e adolescentes essas obras também, junto com uma leitura mediada. O que você pretende, né, com tudo isso? Porque, pelo que a gente conseguiu perceber desde pequeno, além da tua questão da criatividade natural, né, que veio com você, mas também o incentivo à leitura. Eu acredito que você lia desde pequeno também. Sim. O que você espera, então, com essa disponibilidade de livros para outras pessoas, para outras crianças, adolescentes? Eu falo que é muito difícil a gente conseguir mudar o mundo, né? Mas se a gente consegue mudar o mundo de uma pessoa, a gente já está fazendo bastante. Então, eu acho que no momento em que você tem esse contato com as crianças, com os adolescentes, que são justamente esses leitores de informação, né? Ou mesmo com adultos que não têm o hábito de leitura, mas que têm esse interesse em desenvolver o hábito de leitura, a gente está conseguindo plantar algumas sementes, né? E embora a gente não vá dar conta de transformar 100% do Brasil ou 100% do planeta Terra em públicos leitores, ao criar esse hábito de leitura em uma ou outra pessoa, a gente está transformando o mundo, está ajudando a transformar o mundo melhor. Né? Embora eu não seja bilionário para sustentar ONGs, né? Descobrir a cura do câncer, descobrir uma solução para a fome na África ou coisas desse sentido, eu acho que tentar agregar com a educação e a cultura é a missão que eu tenho. É o que eu consigo fazer e reconheço que nisso existe ali algum potencial, né? Embora eu não pretenda receber nada em troca, só de ver que a pessoa está desenvolvendo algum interesse, a gente já fica feliz. Bom, quero agradecer, então, pela nossa conversa, parabenizar também pelo trabalho, pela pesquisa também que você realiza, né? E principalmente os resultados tão positivos que você tem. Parabéns. Muito obrigado, Priscila. Agradeço a oportunidade. Cultura e Saber fica por aqui. Até o próximo programa.